Querido Mestre Jesus, mais uma vez, diante da tua presença, pois dissestes que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali estarias. E acima de tudo, com a permissão de Deus nosso Pai, estamos aqui nesta noite, ainda sem condições de estarmos juntos na nossa casa sede, mas aproveitando essa bênção da tecnologia que faz parte do nosso progresso, e com os nossos pensamentos voltados para ti, Mestre, buscando aprender um pouquinho mais do teu Evangelho. Contamos também com a presença de todos os protetores das nossas casas, co-irmãs, que nesse momento possamos unir nossos pensamentos para formar aquela corrente, não só visando o estudo da nossa doutrina, mas também auxílio aos irmãos necessitados, pois com certeza, assim como nós, muitos deles anseiam por esses momentos, onde o esclarecimento pode ajudá-los nesse período conturbado de pandemia. Que o lar de cada um de nós, participantes, possa se transformar numa filial da Casa de Gabriel e de tantas outras, enviando boas energias e irradiando luz, não só para aqueles que ainda sofrem nos leitos dos hospitais, mas também para aqueles que estão se despedindo do plano material, ainda sem entender a nova situação em que se encontram. Abençoe nossa reunião, nossos lares, nossos amigos espirituais que estarão nos assistindo nesta noite, e abençoe também nossos irmãos Jéssica e Sérgio, que prepararam a nossa lição de hoje, que se algo mais tiver que ser dito, que eles possam ser inspirados pelo plano espiritual. E assim passo a palavra à nossa irmã Jaqueline, para que ela possa dar início à nossa reunião, que assim seja. Boa noite a todos, é um prazer estarmos novamente aqui, né? Sempre um prazer podermos estudar juntos. Vou fazer um compartilhamento de tela, então fica um pouco lento, mas enquanto isso, né, para quem já acompanhou os nossos estudos, geralmente a gente faz simultaneamente, mas no caso hoje a gente vai dividir o tempo, até por uma questão que eu acho que fica um pouco mais organizado, dividir o tempo, e depois o Sérgio vai falar também com vocês um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, e a gente vai falar hoje sobre piedade. E para começar, então, o nosso tema, eu trouxe aí uma definição bem básica de piedade, que está no dicionário mesmo, para a gente se nortear um pouco sobre o que é piedade, que é demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção, compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia. Então, esse aí é um conceito básico, né, de piedade, e a gente vai se atentar para o fato do sofrimento, compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. Esse é o ponto que vai ser o principal que a gente vai trabalhar. Para nortear minha fala, eu escolhi um texto que está no livro Pão Nosso, que é de Emmanuel, né, Psicografia de Chico Xavier, que justamente é o título da nossa palestra, que é Piedade. Então, esse texto hoje a gente vai esmiuçar um pouco esse texto para entender um pouco mais do que se trata a verdadeira piedade, porque particularmente quando eu vi esse texto, o Emmanuel dá um puxão de orelha na gente, é um texto que faz a gente refletir muito, e eu acho que cabe, né, para a noite de hoje. Então, começa. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Quem disse isso foi Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. E aí começa. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Então, esse é o primeiro passo aí, esse é o primeiro ponto que Emmanuel já destaca para a gente. Dificilmente a gente aqui, na condição de encarnados, conseguimos discernir entre compaixão e humilhação. Isso é um ponto crucial para a gente entender, né, a piedade. Por quê? Ele vai trazer algumas frases que vão ajudar a gente a entender. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me. Contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me. Todavia, trata-se de pessoa imprestável. Então, a gente já vê aí esses mais, contudo, todavia. E aí a gente já faz aqui, né, um exame de consciência, lembrando quantas vezes
a gente faz alguma declaração e usa esses mais. E justamente depois desses mais, constantemente vem algum comentário que pode ferir uma outra pessoa. A gente escuta na sociedade atual, né, muitas vezes as pessoas falam, eu não sou racista, mas geralmente o comentário que vem a seguir não é dos melhores comentários. Não sou homofóbico, mas... E às vezes esse mais é justamente aquilo que vai magoar uma outra pessoa. Então é importante, esse texto traz para a gente essa reflexão desse cuidado que a gente tem que ter quando nos solicitam ajuda e a gente sempre fica, vou ajudar sim, mas essa pessoa não devia ter feito isso, e aí já começa todo um julgamento. Eu lembrei, quando eu estava lendo esse trecho, de um documentário que inclusive está no YouTube, que se chama Quando Lembro de Chico, que são vários amigos de Chico Xavier comentando vários causos, falando sobre ele, e eles contam que Chico, né, tinha o hábito de visitar presidiários na penitenciária de Uberaba, e que ele perguntava, né, o que os irmãos gostariam que ele levasse nas visitas posteriores e tal, e os presos pediam cigarro, e Chico levava cigarro. E as pessoas ficavam, mas Chico, como assim, incentivando o vício? Isso não existe. E criticando o Chico, né? E ele, muito sabiamente, respondia que nós não estamos na posição de fazer julgamento moral, nós estamos na posição de visitar irmãos nossos. Então, aí a gente percebe o quanto a piedade ela é sutil. Chico não estava preocupado se o cigarro ia fazer bem, mal, mas ele entendia que na condição daquele irmão, aquilo era necessário para ele. E ele se colocava como mãos que trabalham. Não perguntam, só faz o que está ao alcance dele. Então, esse exemplo do Chico é importante que fique bem vivo na nossa memória, porque a gente sempre vê nessas Chico, Divaldo, os filmes ajudam muito a ilustrar isso para a gente, Madre Teresa, a gente vê que essas pessoas sempre se colocavam em serviço e não ficavam impondo condicionantes de, mas essa pessoa não fez escolhas erradas. Eles simplesmente perguntavam, o que você precisa, meu irmão? Qual é a sua necessidade? E se colocavam ao serviço. Então, é importante que a gente lembre que a verdadeira piedade, ela é reconhecer as reais necessidades do outro. E seguindo o texto. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas, deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança réptos hostis. Então, assim, Emmanuel vem trazer para a gente toda essa reflexão do quanto a gente impõe condicionantes para realmente fazer o bem, para realmente ajudar o próximo. É o que ele diz, que balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas. Então, aquela coisa de fazer o bem sempre esperando uma retribuição, e não fazer o bem pelo bem, porque o cristão sincero, o cristão aquele que realmente tem um compromisso em contribuir com a obra do mestre, sabe que muitas vezes a gente vai encontrar ingratidão. A ingratidão faz parte desse caminho, mas é fazer o certo por saber que isso é certo. Tem um filósofo de rua, né, como algumas pessoas comentam, tem alguns vídeos no YouTube que se chama Eduardo Marinho, ele não é espírita, embora tenha muita espiritualidade nas coisas que ele fala, que ele diz que ele não vai ver o mundo justo, mas se ele não trabalhar por um mundo menos injusto, a vida dele não faz sentido. Então, é bem isso, é a gente entender que muitas vezes a gente não vai ver o mundo de regeneração, né, que é tão falado, não nessa vida, né, falando. Talvez a gente não vá ver, mas a gente precisa contribuir diariamente para esse mundo que a gente tanto quer. E não achar que do dia para a noite a regeneração vai acontecer, porque ela acontece dentro de nós mesmos. E o texto continua. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. O que seria isso de não perder tempo na identificação do mal? Quer dizer, que o mal não existe, vamos bloquear o mal completamente? Não, mas é justamente o que Chico fazia. Ele não perde tempo em,
o vício do cigarro é ruim. Ele não se detinha nisso, isso não impedia que ele fizesse a parte dele. Então, é isso que nos compete, é entender que um irmão que está caído, que está numa situação, muitas vezes fazendo escolhas que não são as melhores, escolhendo caminhos mais tortos, digamos assim, a gente entender que ele está no momento, no processo dele, mas no que eu posso contribuir com o que eu já caminhei para ajudar aquele irmão. E continuando, o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhes os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, eu gostaria de destacar o ponto de quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Então, esse é um ponto, esse auxiliar alegremente. Fazer o bem com contentamento, estar feliz por ajudar. Esse é um dos caminhos. E outro ponto, sobre não se prender às teias da crítica destrutiva. Mais uma vez, a gente frequentemente escuta as pessoas falando, não, é só uma crítica, tá? Mas é uma crítica construtiva, deixa eu só te falar uma coisa, mas às vezes a gente está ferindo aquela pessoa, às vezes a gente está invadindo um espaço que não nos cabe, às vezes a gente está dando opinião sobre a vida da pessoa que ela nem pediu, então a gente tem que tomar muito cuidado nesse trato com o outro, olhar o outro com mais carinho, porque a piedade é isso, é um carinho que a gente tem que ter com o próximo, é um entendimento, é olhar para o outro e entender as dores dele. E aí a gente segue aqui com alguns destaques do item 17, né, que é piedade, que está no Evangelho. Primeiro, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Esse é o primeiro passo, né, que eu fiz esse destaque, porque a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Então, eu acho que só essa frase já é o suficiente para a gente buscar trabalhar essa piedade no nosso dia a dia, porque isso nos sutiliza, isso faz com que a gente realmente se veja como irmãos. Então, é uma virtude que a gente tem que se esforçar, assim, para o nosso dia a dia, constantemente, nos nossos pequenos atos, buscar trabalhar essa piedade dentro de nós. E temei, conservai-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Esse destaque, eu acho que é muito interessante, muito oportuno para os tempos que a gente está vivendo, porque temei, conservai-vos indiferentes. A gente sabe que está vivendo um momento de pandemia, é um momento muito complicado, muitas pessoas, né, estão aí se despedindo de entes queridos, embora a gente saiba, né, que a vida continua, é um momento, sim, de sofrimento. Muitos irmãos internados, outros por uma questão de isolamento, com problemas psicológicos, vendo aí casos de ansiedade, depressão se agravando. E é importante que a gente entenda que, embora alguns de nós possa estar mais equilibrado, estar bem, não sentir tantos efeitos dessa pandemia, tem muitos irmãos que estão sentindo muito mais do que a gente imagina. E é importante a gente ter esse olhar caridoso e piedoso de saber que muitos irmãos estão sofrendo. Porque às vezes a gente entende, né, ultimamente a gente vem escutando muito que a geração atual é a geração mimimi, que tudo é mimimi. Só que, né, vou fazer aí esse parênteses, mimimi muitas vezes é a dor do outro que não está doendo na gente, mas a dor do outro é real. Eu que estudo pedagogia e tal, né, a gente estuda muito sobre bullying, sobre os efeitos do bullying para as crianças e tal, na construção, né, do aprendizado. O meu TCC vai falar sobre emoções e aprendizagem, então estou estudando um pouco mais sobre isso. E algumas pessoas falam que, na época que eu estudava me chamavam disso, daquilo, eu estou ótimo, nunca tive problema com nada, isso é besteira. Mas se não causou nenhum efeito em você, se você teve todas as ferramentas para conseguir sair bem dessa situação, que bom.
Seja grato por isso, que bom que na sua trajetória te propiciou ser mais forte, mas isso não faz com que o outro não sofra, isso não faz com que a dor do outro seja menor. É importante a gente entender que a nossa criação, a nossa construção, nos levam a ser quem nós somos. E cada um de nós sente de formas diferentes a mesma situação. Então, esse olhar piedoso e caridoso para com o outro, de entender que uma dor que não parece nada, para o outro é muito grande, é muito importante. E mais um item. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então, mais uma vez, esse destaque de que essa tranquilidade comprada às custas de uma indiferença culposa não é tranquilidade verdadeiramente. Então, a gente ignorar tudo que está acontecendo no nosso entorno, a gente ignorar a dor dos outros para dizer que não, eu estou tranquilo, eu estou ótimo, isso não é uma verdadeira tranquilidade. Então, é importante, sim, que a gente se compadeça, que a gente procure ser útil nesse momento de pandemia, né? Se a gente está bem, se a gente consegue se equilibrar de alguma forma, e a gente vê um irmão que está em dificuldade, a gente, poxa, meu irmão, vem assistir a palestra no Gabriel às segundas, pode ser que você goste, tenta dar uma ajuda, faz uma leitura tal, essa leitura pode te ajudar, escuta tal música, essas músicas me ajudam. Então, a gente pode tentar, aos poucos, construir essas pontes e tentar amenizar um pouco a dor do próximo. Claro que a gente sabe que a gente não vai resolver os problemas do mundo, mas é importante que a gente tenha esse olhar atento, entender onde a gente pode ser útil e deixar um pouco essas críticas, esse julgamento sempre tão espinhoso, sempre com aquela ideia de a pessoa ali está passando pela prova dela, eu não tenho nada a ver com isso. Quando, na verdade, não é bem assim. Inclusive, no próprio Evangelho é dito que a gente não sabe até onde vai a prova daquele irmão e até onde vai a minha responsabilidade com ele. Então, muitas vezes, aplacar um pouquinho ali a dor do meu irmão é uma missão minha, é um débito meu. Então, é bom a gente estar sempre atento e prestar atenção quando a gente pode ser útil para os nossos irmãos. Bom, gente, essa foi a minha contribuição aí sobre piedade, né, nesse primeiro momento, e eu vou passar a palavra, então, para o Sérgio, que ele vai dar um outro enfoque sobre o mesmo tema. Está com a palavra. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Estamos ouvindo bem? Não, só para saber, porque esse fone é novo, então eu não sei direito como que ele vai se comportar, estou temeroso do que ele vai fazer, como é que ele vai se comportar. Mas, então, é basicamente isso. A Jéssica já começou uma visão, um ponto de vista sobre a piedade, que é o item 17 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu trago o mesmo tema, mas com um enfoque diferente. Óbvio, ela, como citou, é pedagoga, eu sou contador, então as visões são diferentes, e isso é muito benéfico, a gente sempre conversa sobre isso, que apesar de sermos pessoas extremamente diferentes, a gente se dá muito bem, porque a gente pensa de forma diferente, às vezes eu não visualizei uma coisa, ela visualiza e vice-versa, então é benéfico ter essa divergência saudável. Então, dentro desse tema de piedade, eu trago a autopiedade, que também pode ser traduzida por autocuidado. Mas, e quando eu fui fazer essa pesquisa sempre faço, né, uma pesquisa sobre o tema que eu vou tratar, eu percebi que a autopiedade, a palavra autopiedade, as duas palavras, né, ela é mal vista na sociedade de uma forma geral, porque é uma palavra muito associada à incapacidade, à impossibilidade de fazer qualquer coisa, de atividade, de melhoria, e não é sobre isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo aqui endossar, não estou querendo aqui dizer que o complexo de Gabriela, que muitos espíritas também têm, aquele complexo de Gabriela de eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, que diz mais ou menos isso a letra da música. Então, não é isso que eu estou aqui para dizer. Eu estou aqui para dizer se a nossa visualização, os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos consumos, eles são saudáveis para nós mesmos. E isso é uma piedade comigo mesmo. É uma piedade
comigo de não me colocar em condições de errar. Por que que eu vou agir de determinada forma e colocar em posição de errar se eu sei que aquela é uma fragilidade que eu tenho? É aquela questão da pessoa que tem dificuldade com bebida, que a pessoa tem um vício ali, uma dificuldade, e ela vai, às vezes, num ambiente, vai frequentar um ambiente que ela sabe que ela é uma fragilidade que ela tem. Isso é piedoso com ela mesma? Não, não é, claramente não é. E é exatamente sobre esse enfoque que eu quero trazer a autopiedade nesse contexto de autocuidado, também para desenvolvimento da virtude, que, como é dito já no Espiritismo, que a virtude, de uma vez adquirida, ela não é perdida. Às vezes a gente erroneamente, equivocadamente fala, eu perdi a paciência. Não, nós não perdemos a paciência, é porque a gente não tem realmente. A gente está desenvolvendo a virtude ainda. Depois que a gente tem a virtude, a gente não perde em momento nenhum. Então, é autopiedade num processo de criação, de desenvolvimento da piedade para que possamos utilizá-la a bel prazer, especialmente com os nossos irmãos e para conosco mesmo sempre. Então, não é essa piedade egoística que Emmanuel acabou de citar brilhantemente, que a Jéssica trouxe para a gente aqui, esse enfoque de piedade egoística de que, eu ajudo, eu faço, mas sempre esse mais, a gente podia parar ali, eu ajudo, ponto final. Às vezes a gente peca no excesso, né, nas falas que a gente acaba se estendendo um pouquinho mais. Então, não é essa piedade egoísta, nem essa autopiedade egoística de que, porque eu tenho que cuidar de mim e o resto que se vire, cada um por si e Deus por todos. Não, não é bem assim. Deus sempre é por todos, obviamente, mas a gente pode fazer muito mais, como foi citado anteriormente também, temei-vos, conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Dito brilhantemente também no Evangelho. Então, autopiedade, quanto no mundo atual, quando fui fazer essa pesquisa, eu vi que a autopiedade ela não é bem vista. Eu fui pensando, e fiquei durante esse tempo pensando por que ela não é bem vista. E aí eu cheguei a algumas conclusões minhas, podem estar equivocadas ou não, mas eu gostaria de compartilhar com vocês ainda assim. Uma das conclusões que eu cheguei é porque, segundo o Instagram e o Facebook, as redes sociais de uma forma geral, ninguém tem problema na segunda-feira de manhã. Ninguém tem que pegar um trânsito caótico, ninguém tem que lidar com aquele colega de trabalho que é difícil, ninguém tem que lidar com aquele familiar que exercita muito a nossa paciência, que está ali para contribuir para o nosso desenvolvimento da paciência. E é basicamente isso. As redes sociais e a internet, de uma forma geral, eu não estou aqui de forma nenhuma endemonizando nada, eu não estou dizendo que sejam coisas ruins, coisas que não podemos utilizar, mas as ferramentas, de uma forma geral, elas são neutras. Elas não têm participação no bem nem no mal. A forma como nós vamos utilizá-las é que vai dar o norteador de como ela vai participar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é esse enfoque que eu quero dar. Como eu utilizo as ferramentas todas, e aí a rede social, a internet, de uma forma geral, ela é só mais uma das ferramentas que a gente tem. Entretenimento, de uma forma geral, a Jéssica já citou a questão da pandemia, que muitas pessoas estão tendo dificuldade do ponto de vista psicológico. Da onde surge essa dificuldade? Porque eu estou sendo piedoso comigo no meu consumo para que as minhas fragilidades não se aguçem, para que eu não acabe caindo em certas dificuldades que eu já reconheço em mim. Então, é esse tipo de autopiedade, autocuidado, para desenvolvimento da virtude, para que possamos, quando a gente estiver numa interação com outro semelhante, às vezes as pessoas nos abordam no meio da rua às vezes até um pouco mais agressiva, a gente entenda que aquilo ali é o que ela é o que ela foi, é o que ela tem para utilizar. Não dá para a gente cobrar uma postura delicada de uma pessoa que está no meio da rua passando fome. E é basicamente isso. Não dá para a gente imaginar que eles vão chegar, olha, por favor, você poderia, por obséquio, me contribuir com alguma quantia para que eu possa, de modo a vir e me alimentar? É um pouco egoístico, como o Emmanuel citou, essa piedade em que a gente está do alto de um pedestal, em que a gente desce da nossa
da nossa esfera superior e desce para ajudar o humilde, e que, na verdade, é bem longe disso. A gente está bem longe de estar em esfera superior. Está em um mundo de provas e expiações. A gente está mais ou menos no mesmo patamar, um melhor ou pior em alguns quesitos, mas a gente está mais ou menos na mesma dificuldade. Então, esse é o primeiro viés, vamos dizer assim, que eu quero falar sobre a autopiedade. Autopiedade na forma como a gente utiliza as ferramentas que nos são ofertadas, que, de novo, reitero, são maravilhosas, mas a gente precisa ter cuidado com a forma como a gente utilizar. E no mundo de provas e expiações, óbvio que a gente não vai... O mundo jaz no maligno, Jesus mesmo disse, a gente não vai esperar que de uma forma geral, a sociedade vai dizer para a gente que, nossa, olha só, o Instagram tem que ser usado de forma assim, assado, de ser de modo que a juventude não utilize. Já tem estudos nesse sentido de que dizem que não é benéfico até os 15 anos que essas crianças não tenham acesso a Instagram, a Facebook, porque a personalidade ainda está sendo moldada, então vai acabar sendo prejudicial do ponto de vista psicológico para a formação do caráter desse ser. Não formação do caráter, porque a gente sabe que somos seres imortais, mas o que vai estar sendo inserido de valores naquele ser que está ali se adequando. A gente sabe que na adolescência é um período especialmente difícil, porque o espírito está ali com aqueles novos enfoques que ele teve na infância, com a personalidade antiga tentando retomar a vida adulta. Então a gente percebe também, é muito dito na literatura espírita sobre isso, de que a adolescência ela também tem esse viés de choque entre o novo e o velho, as coisas tentando voltar ao que era normal, mas o que foi inserido já tem uma certa raiz, tem uma resistência. Então a gente ter sempre esse cuidado da forma como a gente utiliza as coisas, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que a gente foi querendo uns mais, outros menos, mas todo mundo passou a ficar mais dentro de casa, a consumir mais esse aparelhinho aqui, que não sei se dá para ver todo mundo, esse aparelhinho, que é maravilhoso, é muito bom, dá para fazer muita coisa boa com ele, mas também, às vezes, se a gente utiliza mal, pode gerar uma série de prejuízos para nossa mente, que aí vão gerar sentimentos ruins. E agora, mais sobre isso que eu gostaria de falar. O consumo que a gente tem, o que a gente consome, desde música até jornalismo, passando por entretenimento. Esses consumos que nós temos, é piedoso com a gente? A gente tem um cuidado com que esses consumos despertam na gente, da mesma forma com o corpo físico. Óbvio que eu não vou entrar aqui nem em mérito de como as pessoas se alimentam, o que come, deixa de comer, não vou entrar nesse mérito, mas a gente sabe que se a gente comer algumas coisas que não são tão nutritivas, o corpo físico, de uma forma ou de outra, ele vai responder, olha, isso aqui não está bom não, ele vai ficar mais fraco, ele vai ter problemas, ele vai denunciar de que as coisas não estão funcionando perfeitamente. E da mesma forma é a mente, é o psicológico das pessoas em geral. A gente precisa consumir coisas mais salutares, mais saudáveis. Não estou dizendo aqui que a gente não pode demonizar alguma coisa e tudo mais, mas é que a gente tem que ter mais cuidado e ser mais seletivo com que tipo de sentimentos essas coisas estão despertando. Quando eu estava fazendo um roteirozinho do que eu gostaria de falar nessa palestra, e aí eu estava escrevendo, e aí coloquei algumas palavras e tal, e aí eu usei a palavra compartilhar exemplo, que era um exemplo meu. Eu que me reconheço como uma pessoa com dificuldades, óbvio, normal, natural. E eu falei, olha, eu não vou usar essa palavra não, compartilhar, fica parecendo um grupo de apoio, né? E aí veio uma coisa assim, mas o grupo espírita é o que mesmo, hein? Se não mais do que um grupo de apoio de pessoas que estão ali com dificuldades, reconhecendo as suas iniquidades e que tentam trabalhar, uns com mais esforço, outros menos, nada mais que um grupo de apoio. Então, aqui eu gostaria de trazer esse exemplo pessoal, acho que vai ficar bem claro do que eu gostaria de falar em autopiedade. Eu sou uma pessoa muito ligada à irritação, eu me irrito com muita facilidade. Não que eu saia agredindo ninguém pelo meio da rua, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. É que eu, às vezes, dou respostas muito agressivas com muita facilidade. Então, o que é piedoso comigo? É piedoso eu ouvir músicas agressivas? Não é piedoso comigo ouvir esse tipo de música. É piedoso assistir o noticiário segunda-feira de manhã, final de semana, de coisas
tétricas, espetáculos deprimentes que aconteceram no final de semana. És piedoso comigo começar a semana sabendo que eu vou passar por diversas situações e que eu vou precisar ser paciente. É piedoso comigo consumir informação dessa forma? Obviamente não é piedoso. É piedoso comigo assistir séries ou com coisas agressivas, coisas que vão aguçar certas coisas, certos melindres, digamos assim, psicológicos que eu tenho, não é saudável para mim. Não estou dizendo nem se é certo. A gente tem que estar muito... A doutrina espírita, ela tira um pouco esse enfoque de certo e errado. Certo e errado às vezes se misturam muito, mas é benéfico, ajuda a progredir ou atrapalha a progredir? Atrapalha? Então diminui. Ou tira, se possível. É benéfico? Opa, continue, aumenta se possível. É basicamente assim, não tem muito esse viés de certo e errado. Certo e errado é aquele momento ali, atitudes erradas, ações erradas, mas não existe esse certo e errado tão fechado, mas tudo caminha para a evolução. Então, é isso que eu gostaria de trazer nesse primeiro momento. Tem um outro enfoque, especialmente dessa questão de jornalismo. Semana passada teve um caso muito falado aqui no Rio de Janeiro, e aí e o Rossano dá muito exemplo desse consumo, desse jornalismo, desse viés de jornalismo, e eu não estou dizendo que seja ruim, mais uma vez, não há bom ou ruim. O enfoque que nós damos que vai determinar se aquilo é benéfico ou prejudicial para a gente. Tem casos de pessoas que faziam prece, se eu não me engano é o Chico, que fazia prece pelas pessoas do obituário, ficava lá fazendo prece pela pessoa do obituário, e depois as pessoas já reconheciam isso. Nossa, foi a única prece que eu recebi, foi de você, isso já no plano espiritual. Até o obituário pode ser útil para quem sabe fazer bom uso disso. Então, a gente mais uma vez a demonstração. Agora, certas notícias que a gente ouve e a gente às vezes fica se demorando sobre determinados assuntos, não são benéficos, acabam sendo mais prejudiciais do que benéficos. Semana passada aconteceu uma situação muito particular aqui no Rio de Janeiro, de uma forma geral, todo mundo falou muito sobre esse assunto. E aí eu vi muitas pessoas querendo fazer determinadas coisas, que eu não vou citar, obviamente, e falando que isso, e falando que aquilo. E aí eu comecei a pensar sobre isso até dentro dessa questão de autopiedade. Falei, essas pessoas que consomem esse tipo de notícia, esse tipo de assunto, é piedoso com elas despertar esse tipo de sentimento? É justo para com elas mesmas despertar esse tipo de sentimento? Porque esse tipo de sentimento, ele acaba fazendo você duvidar de algumas coisas, né? Eu acho que quando você diz o Brasil não tem jeito, ou o mundo não tem jeito, essas dúvidas que a gente acaba colocando, elas não são sobre a humanidade propriamente dito, é sobre Jesus. A gente para de acreditar que Jesus é o governador do orbe, que ele não manda mais aqui, que aparentemente fomos tomados de assalto por algum outro grupo que agora domina o planeta, e Jesus perdeu, Jesus errou. Enfim, eu acho que sabemos bem que uma das características do espírito perfeito que Jesus participa da classificação é a infalibilidade, é a característica, o adjetivo que eu mais gosto, é infalibilidade. O espírito, ele não erra, não importa o que aconteça, ele não erra. A gente pode errar nossa interpretação, mas a gente pode ter essa certeza sempre de que ele não erra. É o mestre. Resposta mais curta e também a mais complexa do Livro dos Espíritos. O melhor exemplo que foi oferecido à humanidade para desenvolvimento. Jesus. 5 letras, mas de patamar bem difícil de alcançar. Sim, bastante, mas não é assistindo noticiário de morte que a gente vai conseguir atingir esse patamar, se não for dentro das nossas possibilidades, fazendo sempre essa ressalva, deixando mais uma vez o exemplo da questão do obituário. Então, é basicamente isso. E aí eu gostaria de trazer mais um exemplo sobre a questão da piedade para com os outros e para conosco. Se a gente assiste esse tipo de coisa, se a gente consome esse tipo de não vou nem chamar de entretenimento, porque isso não dá para se classificar nessa forma. Vou chamar de jornalismo. Se a gente consome esse tipo de jornalismo, a gente tem que conceber de que, se fosse Jesus, modelo e guia da humanidade, por mais que nós gostaríamos de fazer certas pausas. Opa, peraí, dá licença rapidinho, agora não está valendo não. A encarnação, ela não tem pausa, ela não tem
pausa, não tem nenhum momento que você esteja liberado para fazer o que você bem entende, depois você volta a contar. Não. O modelo e guia é Jesus sempre. Não importa o que você faça, não importa o que aconteça. O modelo e guia é Jesus sempre. Então, não é porque aconteceu determinada situação que a gente está liberado para agir, ou pensar, ou sentir. Eu acho que o sentir também é muito ruim. A gente emana coisas muito ruins quando a gente se enraivece com esse tipo de coisa. E aí é natural, porque foi o que eu disse. Certas pessoas não estão preparadas para consumir esse tipo de coisa e são prejudiciais para elas mesmas, primeiramente. Depois a gente vai entrar na questão da psicosfera, das emanações que ele vai transmitir até a figura, o agressor daquela situação. Então, se você consome esse tipo de coisa, a gente tem que entender que o modelo e guia, se assistisse a mesma situação que você assistiu, que a gente assistiu, ele teria pena dos dois. A gente tem que lembrar sempre da cena da mulher adúltera, apesar da gente fazer uma leitura de que ele salvou a mulher, na verdade, ele salvou os dois, né? Porque vinha uma turba, um grupo de pessoas prontos a apedrejar uma mulher, e se Jesus estivesse apenas de olho na vítima, que é a mulher adúltera naquela situação, ele simplesmente teria outras N formas de lidar com aquela situação. Ele poderia fazer ela sumir, ele poderia fazer ela levitar, ele poderia fazer as pedras virarem poeira, ele poderia usar outras formas de lidar com aquela situação. Só que ele não estava preocupado apenas com a vítima, ele estava preocupado também com o agressor, com os agressores, no caso. E aí ele faz o questionamento, o conhecido questionamento: aqueles que estivessem pecados podem tirar a primeira pedra. E, obviamente, ninguém tacou a pedra, porque é uma característica. A gente tem esse conhecimento na literatura espírita de que espíritos na presença de Jesus, eles não conseguem mentir. É de conhecimento também geral de que na presença de Jesus é muito comum que espíritos não consigam sequer falar. Muitos na presença dele apenas choram, porque tamanha é a magnitude do ser. Nós já estivemos perto de pessoas, né, do nosso círculo, não só círculo de vida, né? Trabalho, família, pais, professores, chefes, pessoas que têm essa imponência natural, né? A pessoa tem só que dela chegar, muda a psicosfera do ambiente. Agora essas pessoas conhecidas, populares e comuns, e, enfim, independente dos egos que tem. Agora, vocês imaginam Jesus, mas Jesus perguntar aquele ele não diz que não pode tacar pedra, ele pode tacar pedra, só que aquele que estiver sem pecado. Então, a gente tem que fazer essa ressalva sempre, que a gente está agora na nossa melhor encarnação, tenhamos sempre convicção disso, a nossa melhor encarnação, a nossa melhor versão é a presente, mas que a gente já errou bastante e que não é piedoso para conosco ter esse tipo de sentimento, consumir esse tipo de coisa sem que possamos. A gente pode consumir certas coisas, mas desde que essas coisas não nos prejudiquem no nosso desenvolvimento, não é piedoso para comigo, no desenvolvimento da virtude da piedade, para comigo e para com os meus irmãos, dentro do mesmo cenário. Você vê que a piedade que você tenta desenvolver em você através de uma situação, é ela mesma que você vai emprestar para um semelhante na mesma situação. Então, é basicamente isso que eu gostaria de trazer. Um enfoque um pouco diferente do que a Jéssica trouxe, porque a gente ressaltou antes. A Jéssica trouxe um primeiro momento, e agora eu trouxe um momento. E é isso, gente. Obrigado, espero que para todo mundo. Boa noite. Eu acho que uma coisa importante nesse tema, que os dois falaram, de piedade e autopiedade, quando na primeira parte que a Jéssica, né? Desculpa se eu estou confundindo o nome dela, Jéssica, que ela falou, é a questão da empatia. Eu acho que é difícil a pessoa ter piedade do próximo se ela não consegue se colocar no lugar do outro. E a própria mensagem de Jesus fala nisso, aquela célebre frase, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então está implícito aí o conceito de empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Acho que isso é fundamental. Porque se você vai fazer a princípio, supostamente uma boa ação, e não se coloca no lugar do outro, você pode estar humilhando, ofendendo, rebaixando, sem perceber.
Mas é o exercício de empatia que eu acho que é importante também, só isso. Bem, boa noite a todos. Quando a Jéssica falou daquele filósofo de rua, né, que disse que ele ia continuar fazendo, mesmo que ele não conseguisse alcançar, né, eu me lembrei de um ditado árabe, se não me engano, que disse, né, quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Aí tem até um exemplo, diz que um senhor estava plantando tâmara no deserto, aí um jovem chegou e falou, por que você perde tempo plantando tâmara se você não vai colher, né? Aí ele falou assim, se todos pensassem igual a você, né, ninguém comeria a tâmara, né? Então, a gente tem que continuar, né, fazendo, né, as ações, né, e fazendo as coisas boas para que o mundo se torne melhor, até para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, quando vierem, né, ter um mundo melhor para viver, né? Mas o que eu queria falar, eu me lembrei desse caso, mas o que eu queria falar era outra coisa. É com relação à compaixão, né? Que a Jaqueline também falou, piedade, você olha a pena você olha de cima, né? E a piedade você se senta se sente no nível da pessoa. Você tem a empatia, né? E para você servir o outro, você tem que ter empatia. E existe uma diferença em ajudar e servir. Existe, mas não parece, mas existe uma diferença. Por exemplo, tem até um exemplozinho, né, de um aluno que a professora dava umas perguntas difíceis, e o aluno não sabia, pedia ajuda à professora, a professora ajudava, né? Professor de português. E tinha um professor de matemática, se não me engano, de história, dava umas questões difíceis, e ele ia pedir ao professor para ajudar. Ele falou, não, você vai pesquisar, você vai procurar saber, né, procurar os livros, vai pesquisar, porque você tem, quando a gente dá uma matéria, a gente dá os meios, né, do aluno pesquisar para estudar. Então, mais tarde, quando ele cresceu, ele entendeu, né, o significado de ajudar e de servir. O ajudar, na boazinha, ajudava ele, quer dizer, ele não ia sair daquilo, ele ia continuar sempre sendo o mesmo. E ao passo que o outro, incentivando ele, sim, a caminhar com as próprias pernas. Isso é o servir, né? Então, você pode, se você chegar perto de uma pessoa e começar só a dar, e não sentar ao lado dele, procurar saber o problema que ele tem, para poder servir, né? Aí ele vai continuar naquela mesmice, não vai modificar nunca, né? Então, é essa que eu queria falar rapidinho, porque o tempo é pouco, né? Com certeza outras pessoas também desejam falar alguma coisa. Um abraço para todos. Das notícias que nos assombraram durante a semana, você se coloca como pai, você se coloca, traz a notícia para dentro de você, já tem gente demais fazendo o que você está fazendo agora. É que a gente se coloca como o nosso irmão Sérgio apresentou, e que nós possamos realmente refletir o que nós vamos escutar, nós vamos ver no noticiário, a irmã Jéssica, ver se isso vai nos fazer bem, se nós vamos conseguir absorver essas notícias bem e não passar à frente, estacionar, parar para refletir sobre tudo isso que está sendo colocado e que nos mostra que realmente nós precisamos realmente trazer e praticar a verdadeira caridade para os nossos irmãos em erros, né? Porque o que nós julgamos hoje, não sabemos se já nós já fizemos. Então, é muito bacana a palestra, o estudo da noite de hoje, que nos traz um conforto, nos traz mais atenção. Bom, só queria agradecer mesmo mais essa oportunidade de estudo, porque é sempre muito bom, é um processo muito bom para a gente se reúne, comenta, é muito enriquecedor para a gente como casal, esse momento que a gente tem a oportunidade de montar um estudo e estar aqui também compartilhando com todos vocês e receber todo esse incentivo, toda essa amizade para a gente é muito importante também, porque nós somos palestrantes iniciantes, né? A gente começou há pouco tempo, então a gente ainda tem muita insegurança, a gente tem muito nervosismo ainda, mas quando a gente vem para cá e vê que a gente realmente está num grupo de apoio, com pessoas que se apoiam, que incentivam, que ajudam, a gente se sente muito melhor e sempre com desejo de voltar mais vezes. Então, obrigada a todos por essa noite, sem dúvida foi muito especial, foi muito enriquecedora, obrigada pelos comentários também no chat, eu estava respondendo alguns, muito obrigada pelo carinho de todos. Boa noite. Só agradecer realmente
Só agradecer realmente e desejar a todos uma boa noite, que possamos refletir sobre o que a espiritualidade sempre está participando desse processo, né? De nada a gente faz sozinho nesse emaranhado que a gente trabalha, a gente vai buscar na literatura, até mesmo na própria mente, buscar algumas falas para embasar o que a gente está tentando trazer. É isso, agradecer pela oportunidade e agradecer pelo sentido que o senhor deixa para a gente e que estamos presentes e sempre estaremos nesse grupo de apoio que é a doutrina espírita. Obrigado, gente. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos nessa noite, ouvindo falar e sentir a piedade do Senhor Deus, que nos enviou Jesus para nos trazer a boa nova, para que nós possamos sempre sentir a sua presença, através de cada irmão que nos dá a sua palavra, fazendo sentir o amor de Jesus. Senhor Deus, unido no seu pensamento, unido no coração, todos nós queremos vos pedir para que, nesse momento, seja frutificado a fluidoterapia que aconteceu durante o tempo todo da nossa palestra, do nosso encontro. Nesse momento, vamos, com a firmeza da fé em Deus, agradecer essa fluidoterapia que transpassa a todos nós, o nosso corpo, o nosso perispírito, e o nosso pensamento, o nosso coração, cheio de irmãos queridos que estão receptivos à graça, ao amor e à piedade divina. Pai amantíssimo, em nome de Jesus eu vos peço que essa fluidoterapia solidifique em cada um de nós a fé em Deus, a alegria sempre desse encontro em que buscamos nos alimentar com a palavra de Jesus. Que essa força, esse amor de Jesus possa, através da espiritualidade maior, fluidificar nossas águas, fazendo com que cada um, ao beber, possa sentir o elemento necessário que há de equilibrá-la, tanto moralmente, espiritualmente, como fisicamente. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, ele atua em todos os planos. Por isso, convictos no seu amor e na sua bondade, continuamos pedir por todos aqueles doentes, por todos os presidiários, por todos aqueles que trabalham em cemitério, e por essa falange espiritual, falange que está conosco nesse momento, recebendo também tanto as bênçãos, tanto com a fluidoterapia amorosa de Jesus. Obrigada, Senhor, pelos nossos palestrantes que aqui vêm sempre. Hoje, o casal Jéssica e Sérgio, que fizeram expandir os nossos pensamentos, a nossa realidade cristã, para que firmes possamos sempre sentir que a piedade é um sentimento nobre que faz com que o altruísmo seja mantido, solidificado em nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos. E que a força do amor que nesse momento se constitui neste ambiente online, possamos sempre agradecer a Deus por aqueles que aqui vêm trazer mais um acréscimo dos seus conhecimentos. E também agradecer a espiritualidade que solidificaram, que sustentaram os nossos pensamentos para que nós pudéssemos, de bom grado, com muita alegria no coração, receber as palavras de nossos irmãos, tanto os palestrantes como aqueles que acrescentaram, dando informações para nós, nos fizeram crescer. Então, em nome de Jesus, em nome de Deus sobre todas as coisas, e dessa falange abençoada de tantos que aqui estão, porque além do Gabriel nós sabemos que cada representante traz a sua falange de amor e de luz para que sejamos sempre, sempre, sempre filhos de Deus e na execução da sua vontade. Graças a Deus,
Muito obrigado, meus irmãos. Jesus nos ama sempre e que nós possamos sentir sempre a sua proteção e o amor em nossas vidas. Muita paz para todos nós. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma boa semana. Boa noite, boa semana a Boa todos. noite a todos. Tchau, Beth. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa semana, até quarta.